Oi, eu acordei hoje de manhã recentemente e eu vi que o vídeo mais recente do meu canal bateu umas 70, 80 visualizações e isso eu realmente não esperava que fosse acontecer. Eu pensei que isso fosse acontecer depois de uns 10, 20 vídeos que eu postasse, entendeu? Porque esse meu canal aqui é o canal de mais baixa qualidade que você pode achar nessa rede social que é o YouTube, entendeu? Eu fiquei até surpreso, inclusive eu queria agradecer aí primeiramente, entendeu? Na humildade, entendeu? Porque, pô, mano, fazer conteúdo no YouTube não é fácil hoje em dia, principalmente quando você tem tanto obstáculo da rede social, da plataforma. E tipo assim, eu sou grato, tá ligado? Eu sou grato. Como esse vídeo mais recente meu bateu muita view e eu ando treinando muito violão, eu me senti mais confiante de falar sobre essa coisa. Então, de falar sobre pessoas em si, falar sobre minha vida, como se fosse um tipo de relato diário, sabe? Que eu consigo me comunicar. Então, eu vou me expressar mais. Eu tô me sentindo confortável, eu tô me sentindo confiante, entendeu? Então vejam esse vídeo aqui como uma continuação do meu vídeo anterior, entendeu? Como uma continuação daquele desabafo que eu tava falando sobre as pessoas elas não serem mais elas mesmas, que tá todo mundo se odiando sem motivo nenhum. E eu queria dizer um pouco mais sobre o que eu penso sobre essa situação, entendeu? Hoje eu queria falar sobre um tema que envolve mais especificamente a minha área de amigos, ou melhor, a minha antiga área de amizades, entendeu? Porque eu não sou uma pessoa de muitos amigos, assim, já fui de, tipo, muitos amigos, tipo, muitos mesmo, quase 10 amigos, mas hoje em dia eu não tenho tantos amigos assim, eu sou mais um cara na minha, mais um cara introspectivo, eu gosto do meu espaço, eu gosto do meu canto, tanto é que eu tô gravando nesse mesmo cenário faz semanas, porque esses vídeos que eu faço aí, eles demoram semanas pra fazer, mais por preguiça minha do que por dificuldade mesmo, porque puta que pariu, é só eu cortar o vídeo, mas enfim, tudo começou mais pra lá de 2023, 2022, tá ligado? E eu tinha acabado de mudar pra outra escola, entendeu? Porque tipo assim, eu morava em uma cidade quando eu era muito menor, quando eu tinha uns 6 anos. Aí eu fui mudar pra outra cidade. Aí quando eu voltei, aí eu voltei pra essa mesma cidade, entendeu? O meu ciclo de nômade é muito confuso. Talvez eu explique isso em um vídeo futuro se eu me sentir confortável sobre esse assunto, entendeu? Basicamente eu ficava me mudando pra muitos lugares. A vida era muito difícil, entendeu? Aí eu tava meio solitário na escola porque eu era muito tímido, eu era muito idiota, sabe? Eu era do tipo de pessoa que você vê o cara todo quieto, todo se remoendo assim. O que vai ter de aula hoje, professora? Eu não era muito sociável, eu era tímido, eu era feio, entendeu? Até hoje eu não me acho a pessoa mais bonita do mundo, mas enfim, detalhes. Só que aí eu vi um amigo meu, eu conheci um amigo meu que, tipo assim, era um amigo de longa data já, tá ligado? Tipo, já conheci ele de anos, de tipo, muito tempo de contato, entendeu? Só que eu conheci ele lá no jardim de infância, tá ligado? Tipo, em escolinha pra menor, gente pequena mesmo. Aí quando eu voltei pra cidade, eu vi ele muitos anos depois, tá ligado? E tipo assim, a gente se reencontrou, falou, oh, que felicidade, nós um do outro. Só que aí eu fui conhecer os amigos dele. Eu lembro que nesse dia que eu fui ver os amigos dele, tinha mais ou menos umas duas, três pessoas assim, mais ou menos em média, sabe? Aí eu fui lá, aí a gente foi conversar, a gente se aproximou, a gente se conheceu, aí depois eu fui fazer a lição junto, aí a gente começou a se conhecer melhor. Aí conforme o tempo foi passando, a gente virou um grupinho de RPG. Sabe aqueles grupinhos de nerd otaku fedido que fica falando de anime, de coisas e tal? Isso era a gente, entendeu? E era muito divertido por um tempo, sabe? Esse amigo aí que eu tinha falado que eu conheço de longa data e os outros aí que eu tinha conhecido, a gente zoava muito, a gente era muito próximo, eu era muito próximo de muitos deles, eu era um dos caras mais prestigiados desse grupo, entendeu? E tipo assim, a gente era muito feliz, tá ligado? Só que aí é aí que vem a questão, mano. Com o tempo começou a ficar tudo automático, tipo assim, nenhum líder do grupo mais
Nenhum, quer dizer, nenhum membro do grupo mais fazia nenhuma decisão, sabe? Tipo assim, você tinha que fazer o que o líder estava mandando. Se o líder daquele grupo ele quisesse jogar RPG, você ia jogar RPG. Se o líder daquele grupo quisesse que vocês andassem pela escola, vocês iam andar pela escola. Se ele quisesse que vocês brincassem de outra coisa completamente aleatória, vocês iam brincar de qualquer coisa completamente aleatória. E ele não dava escolha pra vocês, sabe? Era tipo assim, ou você vira um cara solitário para sempre, porque você vai sair do nosso grupo, ou você faz o que eu tô te pedindo, sabe? Ou você faz o que tem pra hoje, entendeu? Era tudo automático, você não decidia o que ia acontecer. Era tudo automático, você não tinha escolha própria, você não tinha vontade própria. E isso se refletia até em mim. Porque quando eu ficava puto com os mesmos grupos, geralmente por alguma conversa, alguma discussão idiota, aí o líder ele sempre falava: você para de brigar com esse aí, senão eu vou te matar, eu vou te expulsar do RPG. Sabe? E, tipo assim, era um abuso mental tão grande, sabe? Era uma técnica tão suja pra te expulsar, pra sujar sua reputação, entendeu? E, tipo assim, conforme o tempo foi passando, aquele grupo ele foi perdendo a graça, entendeu? Porque era só o líder que decidia quais RPGs iam participar, quem ia participar desses RPGs para começo de conversa, quem ia fazer gestão, quem ia liderar. Ninguém lá tinha escolha, entendeu? A gente fazia o que o líder pedia pra gente fazer. E se a gente não fizesse, o líder ia puxar a gente na força, ou ele ia simplesmente excluir a gente. De jeito que eventualmente você ia participar daquele grupo, você ia ser uma pessoa amável e não importava o quão foda, o quão perfeito, o quão impecável você fosse para aquele grupo, eventualmente você fosse sumir para você ser substituído por outra pessoa no final, sabe? Eventualmente. Era muito frustrante isso. E isso é um negócio que com o tempo acabou separando a gente. Até que chegou um momento em que a gente tava começando a virar estranhos um pro outro, sabe? Tipo assim, esses RPGs que a gente fazia, essas sessões aí de batalhinha de criança, elas não eram mais divertidas, sabe? Não era mais legal, não era mais normal. Era por causa de uma ditadura militar para você conseguir jogar esses negócios, sabe? Porque você não tinha poder de decisão, literalmente ninguém conseguia jogar, porque o líder era o líder de RPG mais incompetente que você pode imaginar. Ele basicamente fazia assim, ele criava um RPG genérico, ele tinha um monte de outros amigos que a gente não conhecia, que fudiam o RPG, que flodavam o RPG, e eles não falavam por si mesmos, eles não falavam nada, eles só estavam ali, entendeu? Eles só estavam ali pra chupar saco. Aí você não tinha poder de decisão, você não tinha poder de nada, ele te matava nos primeiros 2 segundos do RPG, assim, pac. Aí você meio que não podia, não conseguia jogar. E cada vez mais as pessoas foram saindo e saindo e saindo desse RPG. Até o momento que a gente começou a parecer estranho uns pros outros, sabe? Não era mais legal. Aí teve uma hora em que ninguém mais gostava de ninguém. Ninguém gostava mais de mim, ninguém gostava mais do líder, ninguém gostava mais de ninguém nessa porra. E foi todo mundo embora, foi cada um pro seu canto, entendeu? E o líder ele ficou com o próprio grupinho dele. Os outros, eles foram fazer outras coisas, tipo fazer gincana na escola, arrumar outros amigos, sei lá, criar outros jogos. Enquanto eu fiquei sozinho por um tempo, e tipo assim, eu fiquei mais na minha, mais na solitária, entendeu? Que é como eu falei, eu nunca fui um cara de tantos amigos assim. E a minha época, o meu Prime já tinha passado bastante, porque, tipo assim, você me vê hoje, eu era muito mais forte antigamente, mas enfim, é... acabou que foi todo mundo pro seu canto, cada um foi viver a sua própria vida, e eu acabei até lidando que bem com isso, porque com o tempo veio outros grupos, outras pessoas, tipo assim, eu fui fazer as minhas próprias coisas também. Eu fui estudar com outras pessoas, fui tentar avançar na minha vida, fiz muita coisa no meu 2025, tipo, muita coisa mesmo. E, tipo assim, nada disso acabou trazendo uma consequência positiva, porque talvez algum dia eu ainda fale sobre isso, talvez não, enfim. Mas essa foi basicamente a minha experiência com o meu primeiro grupo de amigos e como que eu lidei com isso. Basicamente, o grupo ele começou a ficar tão tóxico, mas tão tóxico uma hora que era hora de pular o barco. E quando eu pulei o barco, eu nadei o máximo que eu podia.
Achei muito náufragos, muitos tesouros, perdi todos e agora eu tô aqui numa canoazinha aleatória, entendeu? Numa canoa furada. E é isso, basicamente. Então essa foi a minha experiência com os meus primeiros amigos. Talvez algum dia eu fale mais sobre como foi o resto das minhas experiências, como que foi isso, como que isso acabou me afetando, porque acabou que esse meu grupo de amigos foi só o primeiro problema que eu tive, entendeu? E tem muito mais pra comentar. Mano, eu tenho muita história pra contar, tenho muita história pra contar mesmo. Inclusive eu tenho mais vídeo pra postar, mais problemas recentes aí que estão acontecendo com meu pai. Meu pai tá muito chato recentemente, cara. Eu tô com muita raiva dele, tipo, com muita raiva dele mesmo. Enfim, se vocês. Eu vou decidir no que vai ser o próximo vídeo, mas enfim, esse foi o vídeo. Até.